1 de Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Agora, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Irmãos, nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus nesta noite. O texto que nós lemos se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22 ao versículo 25, e depois nós lemos também 1 de Pedro 2, versículo 1 ao versículo 3. E a nossa mensagem de hoje tem como tema o seguinte: a Bíblia e o nosso crescimento espiritual. A Bíblia e nosso crescimento espiritual. Meus amados irmãos, você já conheceu uma pessoa que ela nunca amadureceu na vida? É triste ver, por exemplo, pessoas já com idade avançada, mas não cresce, não amadurece. O corpo cresce, mas a maturidade em si não cresce. Permanecem da mesma forma. E, amados irmãos, nós estamos terminando um ano, daqui uns dias nós já estaremos em 2025, e nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos é dada para que nós possamos, desenvolvermos a nossa salvação, estarmos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos estar amadurecendo cada vez mais como cristãos. Mas, amados, é algo desanimador quando nós vemos cristãos que não estão desenvolvendo espiritualmente. E muitos continuam cristãos como crianças, nunca chegando a ser aquilo que Deus tem em mente para eles. E geralmente cristãos, quando não estão crescendo espiritualmente, acham que a falha está na palavra de Deus. Muitos vão à igreja e se acomodam, reclamam que não estão crescendo por falta ou recebendo uma assistência da igreja ou da sua vida cristã. A verdade é que esses cristãos que não amadurecem estão fracos e tropeçam, enfrentam tentações, provações, problemas e desafios e não têm a maturidade de erguer a cabeça como cristãos
por aquilo que foram ensinados na palavra de Deus e tenham uma vida de maturidade cristã diante de Deus e diante do povo de Deus. Mas, amados irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e ela está sempre produzindo vida e nos dando crescimento espiritual. A palavra de Deus é a única coisa que conhecemos fora da Trindade que é viva no sentido eterno. Aqui, amados irmãos, o apóstolo Pedro, no versículo 24 e no versículo 25, ele está citando um texto lá de Isaías 40, versículo 6 e versículo 8. Quando nós chegamos aí, na primeira carta de Pedro, é o texto que nós lemos, o versículo 24 e o versículo 25, ele está citando Isaías 40, 6 ao versículo 8, quando ele diz: toda carne é como erva, toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor permanece eternamente. E Pedro, no versículo 25, ele acrescenta: ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Não é? 1 de Pedro, o texto que nós lemos, versículo 22 ao 25, e depois o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. 22 a 25. Certo? Então, amados, a palavra de Deus, ela é viva. E ela, como é a palavra viva e sempre é permanente, ela há de produzir em nós crescimento espiritual. Cria em nós maturidade espiritual. Então, não há desculpa para o cristão dizer que ou está colocando culpa em algo, ou na igreja que não recebe assistência. Ele já tem a Bíblia Sagrada, ele já tem os estudos na igreja, ele já tem as mensagens na igreja, eles têm o dever de estarem meditando, orando e buscando o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pois a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, ela produz crescimento. Porque ela não é morta, ela é viva. Então, amados, Pedro diz que a palavra de Deus tem essa habilidade de quê? É a única maneira de nos tornarmos filhos de Deus, é nascendo pela palavra de Deus. É o que ele diz aí, olha, versículo 22 ao 23, ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros, o quê? Ardentemente. Aí ele continua, o versículo 23, pois fostes regenerados, não de semente o quê? Corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então a palavra de Deus, segundo Pedro, ela tem este poder de produzir vida, novo nascimento nos cristãos que estão mortos espiritualmente diante de Deus. Ou seja, quando a Bíblia é ouvida e recebida com sinceridade por um coração preparado, a palavra por meio do Espírito Santo torna-se o quê? Uma semente espiritual de nova criação, a qual vai desabrochar vida naquele que está ouvindo, naquele que está preparado para receber a palavra, transformando o ouvinte que crê num filho de Deus. O único ingrediente que uma pessoa precisa para crer e ser salva é a palavra de Deus. Por isso, amados, que naturalmente também é o único ingrediente
que Satanás quer arrancar do coração das pessoas. Pois a palavra de Deus, esta, por meio do Espírito Santo, ele é o agente fundamental para trazer vida. O Espírito Santo produz vida usando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, pois ela é viva e é permanente. E aqui, amados, nós podemos ver algo interessante. Segundo Pedro, para nós crescermos espiritualmente, devemos pelo menos ter duas atitudes. Aqueles que já foram gerados pela palavra de Deus. Por isso o tema da nossa mensagem nesta noite é a Bíblia e o nosso crescimento espiritual. Segundo Pedro, para nós estarmos crescendo, amadurecendo espiritualmente, nós devemos, já com o conhecimento da palavra, termos duas atitudes. E quais são essas duas atitudes? Como eu falei, amados, porque nós, vejam só, há muitos cristãos que não atentam para isto. Nós passamos o ano todo lendo as Escrituras, orando as Escrituras, ouvindo os ensinamentos das Escrituras, ouvindo mensagens vindo das Escrituras. Aí uma pergunta que nós devemos fazer para nós individualmente: eu tenho crescido espiritualmente? O que eu tenho ouvido da palavra de Deus está me tornando um cristão mais maduro ou não? Se não está, amados, tem alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela produz vida, ela produz crescimento. É o que nós vamos ver. Mas para isto, segundo Pedro, nós devemos ter duas atitudes, como cristãos regenerados, salvos e como filhos de Deus, gerados pelo poder do Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus. A primeira atitude se encontra aí no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, o versículo 1 que nós lemos. Veja o que é que Pedro diz. Pedro diz no versículo 25, que é a continuação, né? Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, que a palavra de Deus permanece eternamente, né? Aí ele diz, continua no capítulo 2, versículo 1: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o quê? Crescimento para salvação. Então aqui nesses dois versículos, amados irmãos, segundo Pedro, nós temos que ter duas atitudes, isto é, se já temos o conhecimento da mesma, se já fomos regenerados de semente não corruptível, mas de semente incorruptível, primeiramente, nós devemos abandonar toda má alimentação espiritual. Pedro aqui é bem claro, amados. Ele diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda maledicência. E aqui vem à nossa mente, amados, uma razão pela qual tantos cristãos sofrem de desnutrição espiritual, é porque vivem uma dieta totalmente inadequada no que diz respeito à construção de um caráter espiritual em sua vida. E a palavra usada aqui por Pedro, despojar, significa tirar as roupas.
No sentido aqui que Pedro quer dizer, devemos estar tirando toda esta roupagem velha que existe em nossas vidas. Isto é, se queremos crescer espiritualmente, nos tornarmos o quê? Cristãos maduros, devemos abandonar toda essa má alimentação espiritual que tínhamos antes de conhecermos a verdade. Pedro fala sobre 5 elementos específicos que temos de despojar de nossa vida para o nosso crescimento espiritual. Você quer crescer espiritualmente? Você quer ser um cristão maduro? Aprenda da palavra de Deus. Agora Pedro diz: deixe essa má alimentação. Que má alimentação é essa? Que elementos são esses? Maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência. Você quer ser espiritualmente? Lance fora esta velha roupagem. Se despoje disso. Jogue fora. Primeiramente, para você se alimentar da boa alimentação que é a palavra de Deus. E vamos ver, amados, o que significa aqui: maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência. Esses 5 ingredientes que devemos jogar fora e não mais alimentarmos a nossa alma com isso. Primeiro, maldade. A palavra maldade, geral, é usada para impiedade. Nos dias de Pedro, significava maldade pagã. Era o mal característico do mundo ao redor da jovem igreja cristã que estava se formando. E é interessante aqui que Pedro não aconselha o despojamento de alguma maldade. Ele ordena que toda maldade seja jogada fora. É interessante, amados. Não é para jogar ou despojar de alguma maldade, mas de toda maldade que existente do nosso ser deve ser jogada fora. E, amados irmãos, a palavra de Deus, como nós vimos, ela é viva e é permanente. Os cristãos de hoje também não são diferentes daqueles cristãos do primeiro século. Eu gosto muito de usar esta palavra, que muitos crentes gostam de brincar de cristianismo e mantêm práticas e valores mundanos ainda em suas vidas. Segundo Pedro, essas maldades, essas práticas mundanas, esses valores mundanos que são cheios de maldades, devemos lançar fora. Na vida cristã, amados, não deve ter lugar para as sujeiras deste mundo. E eu estava lendo um artigo interessante, que certa jovem um dia se aproximou de um grande mestre da Bíblia, um grande conhecedor da Bíblia, e lhe disse: Senhor, eu daria a vida para conhecer a Bíblia como o Senhor a conhece. E aquele senhor disse: foi exatamente isso que eu fiz. Eu perdi a minha vida para mim mesmo, para tomar conhecimento da Bíblia como eu tenho hoje, e Deus me deu este conhecimento. Então você faça o mesmo, negue-se a você mesmo, morra para você mesmo, aprenda da Bíblia, que ela vai lhe dar o conhecimento
e a maturidade para que você cresça espiritualmente em conhecimento diante de Deus. Se queremos, amados, crescer e desenvolver o nosso potencial cristão, cada um de nós temos que olhar para dentro de nós e reconhecer os remanescentes ainda, e podemos dizer ainda, as sucatas do mundo que muitas vezes conservamos e que comprometem o nosso crescimento e maturidade cristã. É isso, irmãos. Queremos ser cristãos maduros, queremos ter o conhecimento espiritual elevado, nós devemos jogar fora as sucatas que nós ainda trazemos lá do mundo, quando nós ainda não éramos convertidos, e que muitas vezes até nós estamos conservando, e que está comprometendo o nosso crescimento e maturidade cristã. Segundo Pedro, amados, para crescermos espiritualmente, temos que deixar toda maldade, toda impiedade que ainda possa existir dentro do nosso ser. Aí sim, nós estamos crescendo espiritualmente, ou iremos crescer espiritualmente. Mas uma coisa vai puxando o outro. O outro ingrediente nessa má alimentação que faz com que não cresçamos espiritualmente, primeiro é a maldade, segundo é o dolo. Pedro diz que o dolo, que é o engano, também deve sair da nossa vida. E o que é dolo? São motivos impuros, os quais engana conscientemente a você e às outras pessoas. O engano, amados, sempre custa caro, e isto a longo prazo, enquanto a honestidade sempre terá uma recompensa. A mentira, que é o engano, que é dolo, sempre custará muito caro na vida do cristão. Ele vai pagar um preço muito alto. Não tentemos, amados, enganar ninguém, porque, como eu falei, o engano, que é o dolo, vai custar caro, e isto a longo prazo. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Tem cristãos que querem sempre tirar vantagem sobre tudo e sobre todos, né? E até enganam as pessoas. No presente, ele pode até achar que é um espertalhão, que enganou aquela pessoa. Mas lá na frente, se ele é um cristão a longo prazo, ele vai sofrer o dano. Não tem como. E isto é uma prova que não está crescendo espiritualmente. Continua o quê? Um bebê, uma criança em conhecimento da palavra de Deus. O dolo também é uma má alimentação que nós não devemos estar alimentando a nossa alma, como também a maldade. Não tente, amados, enganar a ninguém. E a Bíblia é bem clara em nos alertar. Enganoso é o nosso coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Só o Senhor. Não deixe-se levar pelo seu próprio coração. Ele é enganoso. Deixe ser guiado pela palavra de Deus. Então, não devemos alimentar a nossa alma com o quê? Com a maldade, com o dolo, que é o engano, mas também com
a hipocrisia. Veja que uma coisa vai puxando outra. Maldade, engano, aí vem o quê? Hipocrisia. Você vai se tornar o quê? Um hipócrita. A hipocrisia é outra atitude que os cristãos devem jogar fora de suas vidas. Nunca fique contente em manter a hipocrisia na sua vida. Seja para as pessoas o que você verdadeiramente é diante de Deus. Um cristão sincero, não existe lugar para a hipocrisia na sua vida. Um cristão sincero, sabe como ele é? Ele é aquela pessoa transparente. Sua vida é um livro aberto. Ele não esconde nada de ninguém. Ele não mostra ser aquilo que ele não é. Ele tem que ser aquilo que Deus vê ou sabe que ele é. Por isso que nós podemos ver, amados, quantas igrejas estão naufragando. Quantas denominações estão sendo arruinadas, divididas. Quantas famílias também não estão sendo destruídas por causa, amados, de tantas coisas que muitas vezes nós demonstramos ser uma coisa quando na verdade nós não somos. Então, amados, lancemos fora a maldade, isso é, se desejamos crescer e amadurecermos espiritualmente, nos tornarmos cristãos maduros. Joguemos fora a maldade, joguemos fora o dolo, que é o engano, joguemos fora essa má alimentação também chamada hipocrisia. Mas Pedro mostra ainda uma quarta, que é a inveja. Mas pastor, um crente tem inveja? Será que não tem? A inveja também deve ser retirada da vida do cristão. A inveja é sempre a última atitude a morrer, porque só morre quando o nosso ego, nós mortificamos ele. É muito difícil matarmos o nosso ego. Todo ego que não foi mortificado, aí vai surgir a inveja. E novamente, quantas igrejas, quantas denominações, quantas famílias não estão sendo destruídas por causa da inveja? E não foi só Pedro, amados, que falou sobre a inveja. Eu quero ler um texto aqui para mostrar aos irmãos que até em meio cristãos, pessoas que não estão se despojando, jogando fora, tirando essa roupagem velha, como maldade, como dolo, como hipocrisia e como inveja, vem trazendo ou vai continuar causando males no meio do povo de Deus. Deixa aí marcado 1 de Pedro, vamos lá para Tiago. Tiago, antes de Pedro aí, Tiago, capítulo 3, Tiago 3, versículo 14 ao 16. Olha o que é que Tiago diz. E Tiago está falando para crentes, viu? Aqui, viu? Se pelo contrário, tendes em vosso coração o quê? Inveja amargurada. Olha só. Aqui Tiago já está dizendo inveja amargurada.
E sentimento o quê? Faccioso. Nem vos glorie disso, nem mintais contra quem? Contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é o quê? Terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Segundo Tiago aqui, sabe o que é que ele está dizendo? Não existe uma coisa pior no meio do povo de Deus do que um crente invejoso e mais amargurado. Porque onde estiver isso, aí haverá confusão e toda espécie de quê? De coisas ruins. É isso, irmãos. A palavra de Deus não podemos ser contra ela. Então, amados, se nós... Vou fazer aqui uma aplicação para cada um de nós, individual, a começar de mim. Olhemos para dentro de nós. Se há em nosso ego ainda, ou se ainda não mortificamos o nosso ego e continuamos pessoas egoístas, porque todo invejoso, ele é egoísta. Só pensa nele. Temos que mortificar o nosso ego, para que a inveja não venha o quê? Reinar em nossas vidas. Se tem isto, amados, dentro de nós, pelo amor de Deus, irmãos, joguemos fora, mortifiquemos essa má alimentação que estamos alimentando em nossa alma. Porque a palavra de Deus, ela não pode mentir. Se houver inveja em nós que somos povo de Deus, que congregamos, e inveja mais amargurada, misericórdia, Deus tenha misericórdia de nós, só virá coisas ruins em nosso meio, segundo a palavra de Deus. Por isso que Pedro diz: despojai-vos de tudo isso, toda maldade. Não falem mal um dos outros. Faça o que é bom pelos outros. Deixem o dolo, não deixe o engano dentro de você. Não seja enganado por aquilo que você vê ou está vendo e Deus está lhe mostrando na palavra de Deus que é errado. Não tente enganar as pessoas. Não seja um hipócrita. Seja na realidade o que você na verdade é diante de Deus e que Deus está lhe vendo. Jogue fora toda inveja, porque isso só vai gerar confusão e toda espécie de coisa ruim, onde você estiver. E por último, Pedro vai mostrar maledicência. Maldade e maledicência. Maldade é o praticar o mal. E o que é maledicência? Toda maledicência também precisa ser tirada de dentro de nós. Esta palavra aqui que Pedro está falando é como que diz: parem de fazer o mal uns aos outros, e este pode ser o pecado mais atraente para os cristãos. E isto é muito comum, amados, sabe quando? Quando um cristão adoece.
Às vezes nós julgamos e dizemos: olha, a mão de Deus está pesando sobre ele ou sobre ela. Mas nós não temos esse direito de estar pensando ou desejando isto que talvez não seja a enfermidade, não é nem por causa de desobediência, mas nós estamos sendo maledicentes. Estamos falando mal do nosso irmão. E tem uma coisa, amados, às vezes os pregadores condenam este pecado de púlpito, e às vezes nós ouvimos essa mensagem, saímos de volta para casa, ou mesmo quando estamos saindo da igreja, e já começamos a pensar mal de um irmão A ou de irmão B. Isso é perigoso. Tudo isto, amados, se queremos crescer espiritualmente e nos tornarmos cristãos maduros, nós devemos jogar fora todos estes ingredientes que faz com que, ou impede que venhamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. E é interessante notar como todos esses 5 itens da alimentação que não é saudável estão juntos num único cardápio. Uma coisa vem puxando a outra. A maldade, depois o engano, depois a hipocrisia, depois vem a inveja e depois vem o quê? A maledicência. Cada atitude parece alimentar outra. Assim como o alimento cristão saudável colabora para o crescimento cristão. Então, irmãos, Pedro diz que nós, como cristãos, se queremos crescer, né, nós devemos jogar fora, despojar esta velha roupagem, que o sentido literal no original é: jogue fora, tire a roupa, tire essa roupagem dentro de vocês, tire a maldade, o dolo, a hipocrisia, a inveja e a maledicência dentro de vocês. Joguem essa má alimentação, não alimentem a vossa alma com essas coisas, mas vocês, agora é que ele vai dizer, olha, versículo 2 e versículo 3, olha, de 1 de Pedro: desejai ardentemente, amados, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o quê? Crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então Pedro diz, ó, joguem fora toda essa má alimentação, esses 5 ingredientes que nós vimos aqui nesta noite, e agora desejem ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Irmãos, segundo Pedro, nós devemos, para crescermos espiritualmente, nos tornarmos cristãos maduros, não há um enigma, não há outro meio. Temos que nos alimentar de algo que é vivo, que é permanente, que é puro, que é verdadeiro. Se chama a palavra de Deus. Tem cristãos que querem crescer espiritualmente sem estarem se degustando, alimentando-se da palavra de Deus. Amados, Pedro sabia que a cura para a desnutrição espiritual era uma dieta regulada pela palavra de Deus.
Pedro está dizendo aos seus leitores que eles tinham experimentado a graça de Deus ao darem o primeiro passo de quê? Da salvação. A semente incorruptível tinha germinado em seus corações e agora eles precisavam alimentar a nova vida que tinham com esta palavra. Tinham que desejar a palavra, assim como bebês recém-nascidos desejam o leite materno, que é fundamental para o crescimento de qualquer criança. A palavra de Deus é essencial e sempre será essencial para o crescimento cristão. Pegando aqui a figura, amados, uma criança, para que ela cresça saudável, a mãe deixa que ela se alimente de quê? Vai dar outro alimento a não ser o materno, o leite? Não. Senão, depois vai faltar as vitaminas necessárias que ela tanto precisa naquele momento recém-nascido, que é o leite materno, para que ela cresça o quê? De forma saudável. Assim também, amados, aquela pessoa que diz que é cristã e não recebeu este alimento no início da sua fé, naturalmente ela vai se tornar uma pessoa cristã desnutrida. Mas Pedro mostra aqui aos seus leitores que para desenvolvermos uma vida saudável, precisamos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, porque a palavra de Deus, ela tem este poder alimentador para as nossas almas e faz com que sejamos nutridos espiritualmente e sejamos cristãos saudáveis, maduros e venhamos crescer dia após dia de forma saudável. Como nós sabemos, o leite nos ajuda a ter um bom crescimento, assim como a palavra também, mas precisamos encontrar também, conforme formos crescendo, um alimento também mais sólido. E o que é isso? São as ricas verdades espirituais que Deus quer que tenhamos, de maneira que podemos ser realmente transformados e seremos aquilo que Ele quer que sejamos. Deus quer nos tornar o quê? Cristãos maduros, fortes, saudáveis, revigorados, com o leite genuíno da palavra. Pouco a pouco, Deus vai nos dando cada vez mais um alimento sólido. Assim como a criança também vai deixando o leite materno, depois vai comendo papinha, depois vai fazendo uma comidazinha já machucada, vai começando a se alimentar. Assim também é o cristão. Ele vai ter também que receber um alimento também mais sólido. São as verdades do Evangelho, que Deus quer que ele conheça, que ele se alimente, para que ele seja um cristão maduro, firme e saudável posteriormente. Que maravilha, amados. O apóstolo Paulo também tinha isso em mente quando escreveu a Timóteo, encorajando a ficar firme diante desta dieta espiritual que é a palavra de Deus. Não desmarquem aí, Pedro, volte um pouco aí, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. 1 Timóteo, versículo 6. Olha o conselho que Paulo dá a Timóteo, ao jovem pastor.
1 Timóteo 4:6. E 6. 4:6, 1 Timóteo. Expondo estas coisas aos irmãos, serás o quê? Bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Continue, Timóteo, expondo estas verdades. Alimente com as palavras da fé. Não alimente com as suas palavras, Timóteo, mas alimente com as palavras da fé, que é a palavra de Deus. E quando chega no versículo 16, olha o que é que ele diz. Capítulo 4 aí de Timóteo, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Por isso, amados, quem é chamado para pregar, ele não se intimida com nada. Ele fala o que Deus quer que ele fale contido na sua palavra. A palavra de Deus, ela tem que ser falada de forma direta, sincera e verdadeira, assim como diz o Senhor. Assim como o corpo humano necessita de outros alimentos, além do leite, para a nutrição apropriada, assim nossa alma também precisa de algo mais além do que apenas o leite espiritual. O verdadeiro alimento espiritual para o crente está contido, que é a palavra de Deus. Assim cresceremos e nos tornaremos cristãos maduros, firmes, sem vacilar na fé. Como eu falei no início, amados, como é que está a sua maturidade cristã diante de tantos ensinamentos que eu e você estamos recebendo da parte de Deus? Nós continuamos do mesmo jeito quando iniciamos 2024, já estamos findando 2025. Uma coisa eu sei: cristãos que desejam ardentemente o leite espiritual, a palavra de Deus, ele vai estar crescendo, ele já está recebendo alimento sólido, está se tornando cada vez mais um cristão maduro. E cada vez mais está firme, porque a palavra de Deus assim o confirma. Agora, aqueles que não desejam a palavra de Deus ardentemente, como uma criança recém-nascida, esses vão ficar sempre crianças. Não vão crescer espiritual. Porque tem crente que é assim, não quer crescer espiritualmente. Eu pergunto a você como ser humano, você queria continuar como criança toda a sua vida? É tanto que a fase do ser humano é interessante, né? Você, quando é criança, aí você vai vendo outros adolescentes, você tem vontade de tornar-se o quê? Um adolescente, né? Aí você, quando é adolescente, você já tem vontade de ser aquela pessoa jovem, um pouco mais avançada. Quando você é um jovem, você já tem o desejo de se tornar o quê? Aquela pessoa adulta. Aí quando você chega adulto, você não quer ficar velho. Você quer se manter ali. Não tem como, amados. O cristão, ele vai crescendo de fé em fé, de glória em glória. O cristão verdadeiro, nascido da semente incorruptível, aqui como disse Pedro, ele vai crescer. Embora que o tabernáculo velho terrestre, que esse corpo, ele venha se deteriorar, o homem interior, ele vai renovando-se até ser dia perfeito. Então, amados,
Eu concluo dizendo o seguinte, esta palavra nesta noite: a falta de crescimento é algo triste de ver nos cristãos. Mas infelizmente muitos crentes não demonstram estar crescendo muito na fé. A principal causa para essa falta de crescimento é a falha em não ler e não estudar a palavra de Deus. Quanto mais intensa e devotamente eu particularmente olho para a glória de Jesus através das páginas das Escrituras, eu e você fazendo isso, o Espírito Santo vai transformando as nossas vidas até nos tornarmos cada vez mais imagem e semelhança de Cristo. Não existe outros atalhos. Se queremos crescer, amadurecer e sermos transformados dia após dia, temos que nos alimentar da palavra de Deus. Nosso objetivo principal, como diz as Escrituras, é nos tornarmos cada vez mais plenamente maduros e transformados por meio dos alimentos sólidos encontrados nas Escrituras. Uma descrição precisa e uma palavra de advertência para todo cristão que eu quero que os irmãos marquem aí. E se os irmãos que estão me ouvindo, sejam os que estão aqui, sejam os que estão online, a partir desses versículos, se você não deseja ardentemente ainda a palavra de Deus para crescer e amadurecer, espero que ao ler este versículo, você seja estimulado por ele para que deseje cada vez mais ardentemente a palavra de Deus para que você cresça espiritualmente. Este texto eu quero que todos abram. Se encontra lá em Jeremias, capítulo 15. Abram lá as Escrituras. Eu vou finalizar com esse texto. Jeremias, capítulo 15. É Deus confortando o profeta Jeremias. Agora, se você, que é um cristão, que deseja ardentemente a palavra de Deus para crescer, e um dia se você se vê isolado, triste, entristecido, Deus há de consolar você, assim como consolou também o profeta Jeremias. Nós sabemos toda a trajetória da vida do profeta Jeremias. Sofreu bastante. Por quê? Ele dizia, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, e sofreu muitas coisas. Mas veja o que Jeremias, o que era que trazia conforto para Jeremias e a sua alma. Capítulo 15 de Jeremias, versículo 16. Veja o que é que ele diz. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Eu achei as tuas palavras, Senhor. Eu as comi, me alimentei delas. E estas palavras me foram o quê? Gozo e alegria para o meu coração, mesmo sendo desprezado por todos. Pois pelo teu nome eu sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Então, amados, se você desejar ardentemente a palavra de Deus, e você não achar conforto em nenhuma pessoa, e você talvez alguém venha desprezar você por isso, Deus lhe consola. Continue comendo essa palavra, alimentando, porque como Jeremias disse, vai trazer gozo e alegria para o meu coração. Sabe por quê, Senhor?
porque pelo teu nome eu sou chamado, eu sou teu filho, eu sou teu servo, e assim viverei plenamente pela fé na palavra do meu Deus. Isso é maravilhoso, amados. Devemos comer, alimentar, dia após dia desta palavra, assim como o nosso corpo também necessita ser alimentado pelo alimento físico. Alimentemos nossa alma por esse alimento nutritivo que é a palavra de Deus. Ela tem toda a nutrição que a nossa alma precisa para continuar forte, firme e amadurecermos e crescermos espiritualmente na fé, na presença do nosso Deus. Que Deus nos ajude, amados, nos fortaleça. Estamos hoje é 4, né? De dezembro, né? 4, né? 4 de dezembro. Daqui a 27 dias, mais ou menos, já será outro novo ano. Que nesse novo ano nós possamos continuar firmes, fortes, nos alimentando pelas palavras da fé, que é a palavra de Deus. E eu, assim como Pedro, deixo essas palavras de Pedro, que nós devemos desejar ardentemente esta palavra, estarmos alimentando com ela a nossa alma todos os dias da nossa vida, até um dia o Senhor Jesus Cristo voltar e dizer: filho meu, vem meu filho, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que Deus nos abençoe, amados, e que Deus nos fortaleça, em nome de Jesus Cristo, amém.